Eu acho que todo mundo já saiu do mercado, da loja ou do parquinho carregando a criança, se debatendo, gritando, esperneando, né? E achando que estava tudo sob controle, eu acho. Fingindo que estava Fingindo que estava tudo sob tudo sob controle. controle. Eu acho que a gente sabe o que que é isso, né? Se você não passou por isso ainda, Com certeza vai passar. o assunto de hoje vai ser sobre birras. Aqui nós vamos falar 5 coisas que a gente costuma fazer aqui em casa para lidar com esse momento de frustração da criança, com respeito, com calma, com acolhimento, mas também com firmeza, né? Se colocando, né, de frente com a criança, respeitando o limite que vocês dois conseguem encaixar um com o outro. Vamos falar aqui sobre isso? Com certeza. Bora lá? Primeiro, a gente tem que entender que a birra não é sobre você ter perdido o controle da situação que está acontecendo. É sobre uma grande mudança que está acontecendo dentro da cabeça da criança. Vamos dizer que é um problema grande demais para ela conseguir saber lidar com aquilo naquele momento de birra, de frustração. A birra, ela pode ser simplesmente fome, sono, cansaço, frustração, raiva de alguma coisa. E vamos lá, né? Vamos adivinhar. Até a gente passa por isso. Nós temos os nossos mini ataques quando a gente tá com fome, quando a gente tá cansado, não é? É isso aí que a Luana falou. Se a gente parar pra pensar, todo mundo faz birra. Não é exclusividade de criança, não. Nós somos adultos e nós ficamos Sim, completamente frustrados quando a gente não consegue o que a gente sim. quer, né? É uma coisa de doido se você parar pra ver, porque a gente acha que quando a gente vê uma pessoa ou nós mesmos estamos naquele momento de raiva, não sei, daquele negócio que está consumindo a gente por dentro, a gente percebe que a gente só quer que a pessoa entenda o que a gente está passando, É, né? E isso a gente está falando de nós adultos, adultos. pessoas com a mente totalmente desenvolvida, né? Já prontos para entender sobre esses processos que a gente passa. Imagina uma criança, principalmente vamos colocar pequena, entre 2 a 5 Sim, anos sim. aí, que não tem condições, vamos dizer, nem físicas Não. de processar isso tudo, né? A partir dos 3 anos que ela começa a desenvolver o córtex pré-frontal, que é a parte que é responsável pela gente se acalmar, Sim. por nós obtermos a nossa calma interior, né? A partir dos 3 anos ela começa a desenvolver. Então, crianças antes dos 3 esquece. Ela não tem como se acalmar porque ela não tem onde recorrer. Essa parte simplesmente não existe. E não adianta a gente falar assim, ah, então tá bom, a partir dos 3 anos ela começa a desenvolver. Mas ela começa a desenvolver, isso não vai. Mas calma, É, nós temos 25, 30, é, 40 anos e ainda não estamos totalmente desenvolvidos nessa parte, é verdade. não é? A gente ainda está lutando nesse processo. Então a gente não pode exigir da nossa criança que ela seja madura como a É, gente, né? é, porque às vezes nem nós somos. Quem Né? dirá uma criança que está se Sim. desenvolvendo. Ah, e lembrando, muita gente fala que birra é quando os filhos estão manipulando os pais. Gente, criança não manipula. Birra não é manipulação, tá? A criança, ela não tem a capacidade mental suficiente para manipular um adulto. É impossível, cientificamente falando, ok? Não sou eu, Luana, que estou falando isso, isso é comprovado. Criança não manipula, criança não consegue, viu? Birra não é manipulação. Essa crença ela faz parte de uma pedagogia bem conturbada, né? Que vem de Sim, gerações, né? Isso aí enraizadas, tem um arcaicas. contexto histórico muito grande. Depois Sim, a gente pesquisando, a gente descobriu muitas coisas que vêm lá de trás, né? Então até fica um título de curiosidade para quem quiser pesquisar, sim, né? sim. Inclusive, eu ia indicar aqui, depois você coloca o link na descrição, de um livro que a gente leu, que fala muito, muito, muito sobre isso, que conta todo esse processo, essa história, que chama A Raiva Não Educa, a Calma É, Educa. é maravilhoso, É gente. Com certeza maravilhoso. você, mãe e pai, talvez vocês conheçam da Maia. A Maia, ela é incrível. O Instagram dela eu deixo aqui pra vocês também. A gente ama seguir
ela, né, acompanhar ela, que ela faz parte da educação positiva, né, da educação respeitosa. Já é a segunda vez que eu tô lendo esse livro, eu tô aprendendo tanto, acho que vou aprender todas as vezes que eu ler. Todas as vezes que a gente lê qualquer livro, a gente aprende. Bom, então vamos para as estratégias que eu falei aqui no começo do vídeo que a gente ia dar aqui para vocês. 5 estratégias que a gente coloca em prática aqui dentro de casa para a gente lidar com a birra da nossa filha, da Luísa. Estratégia número 1. Mantenha a calma. Sim, eu sei que é praticamente impossível. Não vou falar impossível que não é, mas é praticamente impossível. Porque a gente se irrita, a gente julga a criança, a gente relembra um pouquinho dessa pedagogia antiga que fala que a criança está manipulando. A gente até acredita um pouco nisso, né? Que a criança está tentando dar um contorno, um cambiocó na gente, mas não é bem assim que funciona, gente. A gente tem que manter a calma. É muito importante a gente fazer um exercício de respiração, né? Conta até 5, 10, 15. Mantenha a sua calma. Você tem o córtex pré-frontal desenvolvido, você consegue recorrer a ele para se acalmar. Então, seja o adulto da situação. Se a criança não consegue, comece por você. Você consegue, se acalma e comece o processo de acolher essa criança. Nós somos o porto seguro da criança. Né? A criança, se a gente passa essa segurança para ela, de alguma forma, por mais que na hora não surta muito efeito, ela vai se acalmar. Tudo que a criança precisa na hora de uma birra é um adulto paciente e acolhedor. Um adulto calmo, né? Um adulto que transmita calma para ela, que não perca a paciência, porque se a gente se irritar, se a gente fazer uma birra junto com a criança, vai virar uma bola de neve. Primeiro que você vai estar passando um descontrole emocional para essa criança. Se ela olha você, que é o espelho, que é o porto seguro dela, não tiver calmo, imagina ela se acalmar. Sim. Então a gente precisa transmitir isso para essa criança de forma calma e pacífica. Estratégia número 2. Valide o sentimento da sua criança. Eu acho que eu posso dizer que isso meio que mudou a minha vida, a minha visão, né, frente à birra. Porque você validar o sentimento da criança é você dizer para ela que eu tô aqui com você, independente do que você esteja sentindo nesse momento. E o que é validar o sentimento da criança? É você chegar nela e falar, eu entendo o que você está sentindo, eu entendo que você queria fazer isso, eu entendo que você está frustrada, eu tô te entendendo. A criança, ela precisa dessa validação que fala, né? Ela precisa disso. Parece bobo, mas não é. Por mais que às vezes a gente ache que ela não compreende isso tudo, mas ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo. Ela tá tentando absorver, sim, né? Você tá mostrando pra ela que você tá ali, não só nos momentos bons que você passa com ela, nos momentos ruins também do que ela tá sentindo, você tá ali, né? Você tá acolhendo ela, é você validar ela, é simplesmente... É o que eu falei, realmente parece bobo você falar para uma criança de 2 anos, eu entendo o que você está sentindo, mas não pode isso agora. Ai, falar isso para minha criança? Sim, gente, fala isso porque isso ajuda muito, né? A criança, ela, como a gente já falou, ela não tá com o cérebro totalmente desenvolvido, maduro, para lidar com uma situação tão desconcertante para a cabecinha dela. É muita coisa, é muita informação, né, que tá passando dentro dela. Ela tá num turbilhão de sentimentos ali que ela não sabe controlar. Como a gente disse antes, a gente não sabe controlar, ela muito menos. Então você mostrar para ela que você tá ali, que você entende, que você acolhe ela, é muito importante para lidar com esse momento de birra. A estratégia número 3, reduza estímulos, né? Pouco falado, mas muito importante. É muito importante. A gente não consegue compreender isso, né? Ainda mais quando a gente está naquele calor do momento. Mas quando a criança está tendo aquele ataque de birra, que está naquela situação desconfortável para ela, tem muita gente olhando, ou um ambiente muito barulhento, ou muito movimentado, estressa mais ainda a criança. É como nós mesmos, né? Que a gente precisa daquele momento a sós quando a gente precisa se acalmar, daquele tempo nosso, como a gente já falou aqui num vídeo anterior. A criança também precisa disso. Então, assim, se for possível, dentro do possível, né, pegar a criança, e mesmo que ela esteja se debatendo, fazendo o show, né, que a gente fala, leva ela para um cantinho mais calmo. Se você estiver num shopping, por exemplo, sai da loja, vai no banheiro, né, se você estiver
no centro da cidade, sai da rua que tem um monte de gente passando e vai num cantinho onde tenha menos pessoas e comece a conversar com ela ali, porque o ambiente, né, onde ela está inserida ali durante aquele momento é muito importante para ela vir a se acalmar. É. Então essa redução de estímulo é necessária. Você tem que levar ela para um ambiente calmo e seguro para ela, né? Com redução de estímulos, por exemplo. Mesmo se vocês estão em casa e isso acontece, geralmente a criança em casa, ela está no lugar onde tem brinquedos, né? Onde tem as coisas dela. E acontece uma situação ali de raiva da criança. O que você faz se você não consegue controlar, se você não consegue acalmar ela naquele momento? Tira ela daquele ambiente. Leve, sei lá, pro banheiro, né, que é um ambiente seguro, e só vocês dois. Com Tenta menos acalmar, informação, com né? menos informação possível, sabe? Tire ela daquele ambiente e leve para um lugar mais calmo e que seja, né, seguro para ela de questões físicas também, né? E naquele momento, talvez, se você tente conversar com a criança, talvez você nem consiga conversar, né? Ela não vai conseguir te escutar, mas pelo menos levar ela para esse lugar mais seguro, ela vai conseguir se acalmar com mais facilidade, mais rápido também, e você oferecer seu colo, né, naquele ambiente. Abrace, esteja ali, mesmo que não for para falar nada, fazer o exercício de respiração com a criança nesse ambiente, né? É o cheira a florzinha e assopra a velhinha. A gente faz muito disso aqui em casa, né, com a Luísa, ela já até sabe. Nem sempre funciona. Nem sempre funciona. Mas o que você tem que fazer para se acalmar, filha? Respirar. É o cheira a florzinha e assopra a velhinha. Você ir construindo esse caminho com a criança. Eu acho que cada situação, cada criança, cada momento exige uma atitude diferente. Às vezes você quer tentar conversar com a criança naquele momento onde ela está exalando aquelas emoções, aqueles sentimentos, ela vai estar inacessível naquele momento. Você não vai conseguir conversar com a parte racional e lógica dela, não vai funcionar. Então, é levar ela para acolher ela. E cada criança, como eu falei, em cada momento, ela tende a aceitar esse acolhimento de forma diferente. Às vezes ela está chorando, ela quer seu colo, ela quer um abraço, ou às vezes ela quer ficar longe de você. Sim. Então não é, ela só se acalma no colo. Não, se ela não quer seu colo, não piore a situação, porque às Não vezes force, você pode deixar ela mais nervosa Sim. pegando ela no colo. Se ela precisa ficar no cantinho quietinha para se acalmar, deixa ela ficar quietinha no canto dela para se acalmar. Porque às vezes a gente forçar a criança a fazer algo que ela não quer naquele momento pode ser pior e até às vezes gerar algum trauma, né? Então é assim, a gente precisa do acolhimento mesmo naquele momento. Porque nós adultos, tendemos a perder a paciência nesses momentos. A gente tende a ficar desconfortável, acho, porque a birra é barulhenta, ela é escandalosa e a gente tem esse senso nosso de querer se proteger de chamar atenção, né, principalmente quando a gente está num lugar público, né, igual eu falei no começo, um mercado, uma loja, um parquinho. Então isso tira nosso conforto. Só que se a gente se desequilibrar nesse momento, a gente não vai estar disponível para acolher, não vai estar disponível emocionalmente para ajudar essa criança, né? Então eu acho que o importante é a gente focar em auxiliar a criança naquele momento e deixar de lado nossa raiva. Como eu falei, é praticamente impossível, mas tem um jeito. Isso é treino, é praticável. É querer, né? Querer. Você querer e entender que você é o maduro dessa relação, né? Você precisa fazer isso tanto por você quanto pelo seu filho, principalmente. Sim. Estratégia número 4 é ofereça alternativas. A gente usa muito das alternativas aqui em casa, que é quando você dá à criança a opção da escolha, né? Por exemplo, olha, a gente não pode brincar disso agora, mas quando a gente chegar em casa, a gente vai brincar de tal coisa. Olha, você não pode colocar esse sapato agora, né? Ah, tá um dia chuvoso e a criança quer sair de casa de chinelo. Não dá para você usar o chinelo agora, mas você pode escolher entre esses dois tênis. Né? Inclusive, a gente fez um post sobre isso, que é a cesta das escolhas, no nosso Instagram, faz acho que umas 2 semanas mais ou menos, e tá lá. Dá uma olhada nesse post para vocês entenderem melhor do que a gente está falando. Eu vou deixar aqui para vocês, a gente deixa a imagem do post para vocês entenderem. Então tá lá no nosso Instagram, que é @ser.emfamilia. Tá lá para vocês entenderem melhor o que é essa alternativa.
dar alternativa para as crianças, dar essa opção de escolha, a criança meio que se sente como se ela tivesse um pouco do controle do que ela pode escolher. E isso ajuda muito na hora das crises. Eu percebi bastante com a Luísa aqui em casa isso, né? Quando a gente precisa que ela colabore com a gente, né? Corresponda com a gente. Você, por exemplo, ela não quer sair do banheiro, a gente está chamando ela para sair do banheiro, porque a gente precisa sair de casa. Filha, vamos sair. Não. Aí é onde a gente entra com essa opção da escolha que na maioria das vezes vem a funcionar. É incrível, né? Parece mágica. A gente fala, filha, você gostaria de sair do banho sozinha ou você quer que a gente te ajude a sair? Não, sozinha. E ela Né? sai na hora. Aí ela sai na hora sozinha. Tipo assim, eu escolhi sair sozinha. Sim. Né? Isso evitou um conflito. Quinta e última estratégia, e não menos importante, é a estratégia de prevenir quando possível. A gente não antecipava as necessidades para a Luísa, né? Então, assim, hoje, depois que a gente percebeu isso, quando a gente vai sair de casa, a gente sempre adianta para ela o que a gente tem para fazer. O que vai acontecer. O que vai acontecer. Então, por exemplo, se a gente está indo na casa de um dos nossos pais, né? Olha, filha, a gente está indo na casa da vovó. Depois da vovó, a gente vai voltar para casa, por exemplo. Por mais que ela não compreenda isso 100% dentro da cabeça dela, ela precisa ter uma noção de previsibilidade, né? Então, outro exemplo, né? Quando a gente vai no parquinho com ela, a gente fala, filha, você tem um certo tempo para ficar nesse parquinho. Depois a gente vai precisar ir embora, porque a gente precisa fazer isso, isso e aquilo. A gente deixa essa informação para ela processar, porque de certa forma, na hora que a gente chamar ela para ir embora, ela vai lembrar que já foi avisado para ela. Sim. E a gente sempre brinca não, a gente sempre utiliza desse outro mecanismo extra, que é falar assim, olha, filha, daqui 5 minutinhos a gente vai embora. Eu ia falar disso agora. Né? A gente sempre fala assim, ó, você pode ficar mais um pouquinho, mais 5 minutinhos. Sim. Aí a gente precisa ir, porque ela se estende um pouquinho mais e a hora que a gente chega e fala, filha, agora é hora de ir embora. Ela já entendeu aquilo, ela já absorveu. Então, isso reduz um pouco a birra, porque a gente já avisou. Normalmente a gente vê a birra quando a gente fala, ó, vambora. Já tá na hora de ir, a criança esperneia porque ela não quer sair. Ela não quer sair da diversão dela. A gente também não quer sair dos momentos que não. a gente tá se divertindo, né? Isso entra também na questão do banho, por exemplo. Fala, filha, o banho tá acabando. Em 2 minutos a gente sai. Tá bom, ela continua lá no banho, brincando com os bichinhos dela em 2 minutos. Na hora que deu, eu aviso. Eu falo, filha, ó, já deram uns 2 minutos que a mamãe te avisou. Agora a gente precisa sair. Isso diminui bastante, a gente percebeu que reduziu, né? Porque é a questão da previsibilidade, a criança precisa disso. Sim. Amor, daqui 2 minutinhos a gente vai encerrar esse vídeo, tá? Então, para finalizar, a gente tem que ter essa noção de que a gente precisa conversar com a criança. Diálogo, né? Sempre o diálogo é uma base fundamental entre nosso relacionamento com o parceiro, principalmente nessa fase da criança estar desenvolvendo o diálogo com a criança, conversar. Quando a gente vai sair da rotina por algum motivo, olha, hoje a gente não vai ter a rotina de sempre, a gente vai sair dessa rotina porque nós não vamos almoçar em casa, nós não vamos dormir em casa. Avisar a criança 1, 2 vezes, 3 vezes, para ela processar um pouco essa informação, ou pelo menos tentar processar essa informação. Sempre que possível. Sempre que possível. Bom, então, encerrando aqui, birra, gente, não é culpa da mãe, não é culpa do pai, não é culpa da criança. É uma desregulação que ela está passando naquele momento. Então, vamos acolher mais nossas crianças, vamos respeitar mais, dar mais amor, mais colo, mais carinho e menos julgamento. Porque nós já passamos por isso, nós também ainda passamos pelas nossas birras internas, que são aceitas, né? A sociedade aceita as birras adultas, mas não aceitam as birras infantis. E a gente tentar esquecer um pouco dessa pedagogia antiga que fala que a criança manipula a gente, que a criança faz de propósito, que ela está tentando atrasar o nosso lado. Não existe isso, gente. É difícil, às vezes, a gente entender, porque a gente vem muito tempo acreditando nisso, né? A gente fala, olha como aquela criança faz o que quer com o pai e com a mãe. É aí que a gente tem que começar a romper essas barreiras. Sim. Né? Pra gente dar uma melhor educação para nossas crianças, pra gente criar
pessoas mais gentis, pessoas mais confiantes, menos ansiosas, É. né? A gente começa a fazer isso na infância. Agora eu te faço um convite de você pegar essas estratégias que a gente passou e aplicar elas com a criança de vocês dentro de casa e até mesmo com vocês mesmos, porque a gente usa essas estratégias com a gente, né? Sim. Então apliquem isso em casa e vem contar pra gente depois o que vocês acharam, como que tá sendo esse processo. Tenho certeza que vai mudar bastante coisa. Então não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal Ser em Família, ativar o sininho para ficar ligado em todos os vídeos que a gente posta de quinta-feira às 7 horas da noite e também seguir a gente lá no nosso Instagram, que é @ser.emfamilia. Nós estamos lá praticamente todos os dias nos stories e mais frequente nas postagens no feed do Instagram. E não esqueça de encaminhar também esse vídeo para as pessoas, porque quanto mais a gente conseguir atingir, né, nessa necessidade de ajudar as pessoas, Sim. de entregar um conteúdo que pode ser benéfico para a relação dentro de casa, a relação com o parceiro, com as crianças, a gente fica feliz por conseguir, né, realizar essa transformação dentro da casa de todo mundo. Então encaminhe para quem vocês acharem que vai gostar de ver esse vídeo e curtam sempre a gente, né? A gente está aqui curtindo vocês, a gente está à disposição também nos comentários, nas nossas redes sociais para conversar.